Meu amigo, aqui a aula é ao vivo e a cores, então essas ocorrências são normais. Já está aí com o artigo 20? Por favor, me empreste aqui, Wood. Você vê aqui que eu vou ler aqui. Então, o que diz o artigo 20? Erro sobre elementos do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, homicídio, está previsto crime culposo no homicídio. Olha o que diz aqui o parágrafo 1º. Discriminantes putativas. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Então, a mulher supôs uma situação de fato, a morte do marido, que tornaria o casamento dela com outra pessoa legítimo. Só que o marido não tinha morrido. Atenção, olha o que diz a segunda parte. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com crime culposo. No nosso caso aqui, obrigado, Wood. No nosso caso aqui, ele vai ser responsabilizado a título de culpa, porque nós estamos aqui todos de acordo que ele agiu com negligência, imprudência e imperícia. Então, qual é o problema aqui? Qual é a questão polêmica do artigo 20? O artigo 20, parágrafo 1º, ele dispõe sobre as discriminantes putativas, acabamos de ver. Há uma parte da doutrina que afirma que o parágrafo 1º estão tanto as discriminantes putativas por erro de tipo, quanto as discriminantes putativas por erro de proibição. Então eu teria aqui não só as discriminantes por erro de tipo, que exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, e teria também as discriminantes por erro de proibição, que exclui a culpabilidade, e se permitir a punição, será punido, mas com uma redução de pena de 1/6 a 1/4. Então, a metade. Então, o que acontece? Existe uma diferença. O erro de tipo exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. O erro de proibição exclui a culpabilidade, porque o erro de proibição é excludente de culpabilidade. Então, esta parte da doutrina defende a teoria naturalista que nós vimos quando nós vimos teoria geral do crime tipo penal, sendo que para eles o dolo e a culpa está na culpabilidade. Nós já vimos que essa teoria ela é minoritária e isso se dá por erro gravíssimo de redação do legislador, pois ao dizer está isento de pena, né, dá direito a uma dupla interpretação. Certo? O que acontece mesmo é que o artigo 20, parágrafo 1º, trata apenas das discriminantes putativas por erro de tipo. Então aí, se eu tivesse que falar, seria discriminante putativa por erro de tipo, né? Erro de tipo e não erro de proibição. Beleza pura? Amor da minha vida. Tinha um vizinho meu que ele botava a música, né? Aquela música. Aí depois ele tomava uma cerveja e gritava: beleza! Beleza pura, amor da minha vida. Então vocês estão entendendo tudo aqui? Beleza pura, amor da minha vida. Então vamos lá. Beleza. Culpa imprópria. Culpa imprópria, eu disse para vocês que nós íamos falar da culpa imprópria. Também chamado culpa por extensão ou por assimilação por equiparação. Culpa imprópria. Perigo. Trata-se de uma culpa híbrida, porque ela tem um caráter de dolo. Eu disse para vocês, gente, que a modalidade culposa não admite tentativa. E disse para vocês, salvo se for uma culpa imprópria. Chegamos nela aqui.
o agente responde por tentativa de crime culposo, o que é por uma presunção de lei, que é um absurdo jurídico, porque nós não temos normalmente, não é possível no direito penal a previsão de punir por tentativa de crime culposo. O crime culposo normalmente não é punido. Bom, mas como seria essa situação? Corresponde a um absurdo da legislação brasileira. E aí eu chamo a atenção que poderá ser pergunta de prova. Numa prova cai exatamente como está aqui. Um garoto está assistindo a um filme de terror, sexta-feira 13. A prova de você pode ser a Annabelle, pode ser A Hora do Pesadelo, né? Pode ser, O Exorcista, né? Muito bem. Seu primo, tá vendo a sexta-feira 13? Ele tá lá apavorado, né? Qual o professor Franklin, quando assiste filme de terror? Ele coloca a mão assim, que ele não aguenta. Então, seu primo, ao ver que ele está muito concentrado e com medo, coloca uma máscara de quê? De Jason, né? Aquela máscara de rock, né? É rock, né? Aquela máscara que o Jason usa. Quem é jogador de rock no gelo. E pula na frente dele. Tchá! O garoto, ao se deparar com seu primo mascarado, leva um susto tão grande que pega uma arma e pá! Tira no cara. Atenção, em algumas provas está que ele atira no cara. Em outras provas está que ele esfaqueia o cara. Cuidado, hein? Que tem consequências diferentes. Vamos já observar aqui. Então, peraí, calma, eu não sei porque vai ser sorteado na hora. Não sei, vamos ver. Se o primo morrer, o garoto responderá por homicídio culposo. Por quê? Porque é a mesma história do Woody Allen. Ele pensa que está sendo atacado por um monstro do filme e imprudentemente mata com um tiro o monstro do filme. Pá! Muito bem. Já se o primo sobreviver, seu primo responderá por tentativa de homicídio culposo, que é uma culpa imprópria. Porque ele pensa, a culpa imprópria, ele está pensando também que está sendo atacado e na verdade, no seu bem jurídico, e na verdade ele não está. Por isso que se chama culpa imprópria. Atenção para aqueles que caíram a facada, que aqui é a resposta de quem tem, quem usa, da prova que cai o tiro. Da prova que cai a faca, se o primo morrer, o garoto responde por lesão corporal culposa. Dependendo ou não, seguida de morte. Você pode dar uma representação? Tá? Já. Se o primo sobreviver, o seu primo responderá por tentativa de lesão corporal. Só voltando. O nosso querido aluno pede para repetir. O de Allen, posso repetir aqui, que ele é o diretor, ele tem que dar autorização. O senhor dá autorização. Tudo bem. Respondendo de novo a questão. Um garoto está assistindo a um filme de terror. Sexta-feira 13. Seu primo, ao ver que ele está muito concentrado e com medo, apavorado, coloca uma máscara de Jason e pula na frente dele. Iá! O garoto, ao se deparar com seu primo mascarado, leva um susto tão grande que pega uma arma e pá! Primeira opção. O garoto, ao ver o primo mascarado, leva um susto tão grande, pega uma faca e tchá! Segunda opção. São dois tipos de prova. No primeiro, obrigado. No primeiro, na primeira situação em que ele dá o tiro, vamos ver a resposta. Se o primo morrer,
O garoto responde por homicídio culposo. Porque é a mesma situação aqui do nosso querido Woody Allen. Ele viu eu botar a mão no bolso. Foi um erro do tipo? Não, foi uma culpa imprópria. Ou culpa por extensão. Tá? Que é uma culpa imprópria. Mas ele não furou e atirou pensando que era... Porque ele não tinha vontade, ele não é dolo. Ele não tinha consciência do fato, vontade de produzir o resultado. Por que uma culpa imprópria? Porque é uma culpa quase chegando ao dolo. Mas ele agiu com negligência, imprudência e imperícia. Ele foi imprudente, né? Embora a vítima foi um agente provocador do fato, né? Então, se ele der o tiro, o primo morrer, homicídio culposo. Se o primo sobreviver, tentativa de homicídio culposo. Seu primo responderá. E seu primo aí é O primo, claro, o primo que deu o tiro, né? ofensor. É o ofensor. Diga lá. Ele não é o dolo no antecedente e a culpa no consequente? É, mas aí preste atenção. Qual seria a diferença da culpa imprópria para o crime pretendoroso? Não, é porque justamente é o que você falou. Eu só tenho a lesão corporal seguida de morte, se eu tenho o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Aqui, a resposta correta era, se o primo der, e aí eu agradeço a sua ajuda, se o primo der a facada nele e ele ficar só lesionado, então vamos lá, escrevam lá. Se o primo se lesionar, o garoto responderá por lesão corporal culposa. Se o primo se lesionar, na hipótese dele dar a facada, são dois tipos de pergunta, ele vai responder por lesão corporal culposa. Já se o primo não se lesionar, o agressor responderá por tentativa de lesão corporal culposa. Porque para ele responder por lesão corporal seguida de morte, a necessidade que ele tenha o dolo no antecedente, a culpa no consequente. Como aqui ele não pratica o fato com dolo e sim com culpa imprópria, não pode haver lesão corporal seguida de morte. Alright? Alright, boys? Diferença entre discriminante putativa por erro de tipo e discriminante putativa por erro de proibição. Meus amigos, não cheguem atrasados, porque 1 minuto da vossa atenção será fatal. Você perdeu o início da aula, não adianta. Você pode agora ler o melhor livro, você não vai entender, porque isso é extremamente difícil. É extremamente complexo. Você perdeu os momentos iniciais que eu expliquei os conceitos básicos no início, você vai ficar agora o resto da aula, pode até sair, vai tomar um chopp ali, porque não vai entender, amigo, não vai. Mas vamos lá. Diferença entre, mas vamos esforçar para entender. Diferença entre discriminantes putativas por erro de tipo e discriminante putativa por erro de proibição. Já expliquei, né? No erro de tipo, há um erro sobre o tipo penal. A pessoa pensa que está matando um animal, está matando alguém. Então o erro está sobre o alguém do crime de homicídio, 121, matar alguém. A pessoa pensa que está subtraindo coisa alheia, está subtraindo coisa própria, então recai no alheio do crime de furto, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. Já o erro de proibição, ele é um erro que recai sobre o que está proibido. A pessoa pensa que é permitido, a coisa está proibida. A pessoa pensa que pode fazer aquilo e não pode. Então chama-se erro de proibição. A pessoa pensa que o que é proibido é permitido e não é. Qual a diferença? A distorção está na realidade, né? No erro de proibição, gente, no erro de tipo, eu vou excluir o dolo, mas vou permitir a punição por crime culposo. No erro de proibição, eu vou excluir a culpabilidade
Se o erro for inevitável e se for evitável, eu vou condenar o cidadão, mas com uma diminuição de pena, uma causa de redução de pena de 1/6 à metade. Professor, quando é que o erro é inevitável? Quando qualquer cidadão, usando a diligência normal, praticaria aquele erro. No nosso caso da nossa esposa do náufrago, qualquer mulher na situação dela, o marido dado como morto, casaria de novo, pensando que o marido estava morto. Então o erro dela é inevitável. Agora, erro evitável é aquele que a pessoa não age com prudência necessária, certo? Ela não age com a prudência necessária, ela então vai ser condenada, mas com uma redução de pena de 1/6 até metade. Erro de tipo acidental. Vamos lá. É aquele que incide sobre o aspecto irrelevante do tipo penal. Então, você quis matar o A, matou o B. Você quis matar o A, matou o A e o B e o C. Eu chamo acidental porque, na verdade, você sabia que você estava praticando uma conduta ilegal, irregular, criminosa. Por circunstâncias alheias, você acaba, em vez de matar um, matar 2, 3. Não afeta nada na figura típica. Repare que não é como no erro essencial, em que você pensa que está matando um animal e está matando uma pessoa, e afeta. No erro acidental, não. Você está querendo matar A, seu pai mata B, que é um vizinho, ou mata seu pai, o B e o C. Você não afeta nada, porque você vai responder, na verdade, por 3 homicídios. Vamos aos fatos. Espécies. Eu tenho erro sobre o objeto ou coisa. Erro sobre o objeto ou coisa. O sujeito vai subtrair 12 sacas de feijão, por engano, subtrai 12 sacas de arroz. Eu pergunto aí, houve alguma mudança substancial? Não. Vai responder por furto. Qual a diferença? Num ele vai responder por furto, né? Responderia por furto da saca de feijão e na verdade ele subtraiu o arroz, mas é o mesmo furto, né? Então, erro sobre a coisa. Erro sobre a pessoa. Neste caso, o erro incide sobre uma pessoa. Vamos corrigir aqui. O erro, né? Há uma confusão mental do agente. Leva-se em conta as circunstâncias da vítima virtual. Eu chamo a atenção desse exemplo porque na prova, pergunta de prova, um filho revoltado porque o pai não lhe dá mais a mesada, resolve matar o próprio pai. E então ele trama um diabólico plano de matar o seu genitor. Fica lá intocado, de tocaia, esperando o pai passar. Desde que passa um cidadão parecido com o pai dele, ele não conta a conversa, pá, tira e mata um vizinho, amigo do pai dele, muito parecido com o pai dele. Aí eu vou ter, gente, um erro sobre a pessoa, que tem uma repercussão. Você não considera a pessoa que você atingiu, mas sim aquela que você gostaria de atingir, o pai dele. E razão pela qual a circunstância agravante de crime praticado contra o pai incide, mesmo que nós tenhamos, se nós considerarmos que ele não praticou o fato contra o próprio pai, que acertou um vizinho. Deu para entender? É isso. Bom, basicamente, se ele acertou o vizinho, ele vai ser responsabilizado como se ele tivesse acertado o próprio pai. Mas, professor, ele não acertou o próprio pai. Não interessa. A lei penal, por uma ficção jurídica,
diz que vale a intenção dele. Se ele quis matar o próprio pai, ele vai responder como se ele tivesse acertado o próprio pai, muito embora o pai não tenha sofrido nada. A pena é mais severa nesse caso? Claro, porque aí vai haver o agravante do crime praticado contra o pai. Outra espécie, aberratio ictus ou erro na execução. Há duas espécies, tá, gente? Com unidade simples ou resultado único, que é o exemplo que está na prova, é pergunta de prova. É uma unidade simples ou resultado único. Ou eu posso ter uma unidade complexa, ou resultado duplo, ou resultado múltiplo. Bom, é muito simples. Aberratio ictus com unidade simples ou resultado único ocorre quando o agente, por erro na execução do crime, vem atingir pessoa diversa da pretendida. O resultado é único, ele só matou uma pessoa, resultado único. Queria matar o pai e acertou o vizinho, que parecia com o pai, um erro de representação. Aberratio ictus com unidade simples ou resultado único. Qual é a consequência? O agente responde pelo crime como se a pessoa atingida fosse a pessoa que ele pretendia acertar. Então ele responde como se ele tivesse acertado contra o próprio pai e, consequentemente, vai incidir a circunstância agravante, crime praticado contra o pai. Beleza? Tá. Mas, professor, e na aberratio ictus com unidade complexa ou resultado duplo ou múltiplo? Duplo, porque ele pode matar 2, múltiplo, ele pode matar 5, 6, 10, 20. E aí? Ocorre quando, além da vítima pretendida, é atingido terceiro inocente, ou são atingidos terceiros inocentes. Consequência. Bom, aí já é mais complicadinho. Cuidado, você que chegou agora, cuidado. Você tem que ter muito cuidado, porque perdeu a explicação inicial. Babau. Consequência, responderá em concurso como foi atingida a vítima por ela. Responderá por crime doloso consumado ou tentado, consumado se ele matou a vítima desejada e tentado se ficou só na tentativa, conforme o caso. E pela terceira pessoa por crime culposo. Professor, por que a primeira vítima que ele queria, ele responde por delito doloso, crime culposo, conduta, elemento subjetivo dolo, para usar uma linguagem de teoria do crime. E por que na segunda ele responde com elemento subjetivo culpa? Primeiro ele teve a intenção. Porque primeiro ele teve consciência do fato e intenção de produzir o resultado. E no segundo, por erro na execução, né? Erro de pontaria, ele acertou pessoa que ele não desejava. Foi imprudência? Foi imperícia, né? Na hora de manusear a arma, ele acabou acertando uma pessoa que ele não desejava, tá certo? Então ele responde, o primeiro que ele desejava com dolo e o segundo que ele não desejava com culpa. Aberratio ictus com unidade complexa, o resultado duplo ou múltiplo. Bom, é concurso formal de crimes. Ou seja, com uma só ação, ele produziu 2 ou mais resultados lesivos ao bem jurídico. Se chama concurso formal porque ele, com uma só ação, ele praticou 2 ou mais crimes, tá? Pois existe uma conduta, 2 resultados e um desígnio de vontade. Um só objetivo, ele queria matar uma só pessoa, tá bom? Então aí eu terei um concurso formal, tá? Não é concurso material que nós vamos ver. Tem uma aula muito boa, uma aula emocionante. A senhora que está aí, olhando para cá, a senhora veja que é uma aula maravilhosa. A senhora precisa ver, assistir. Agora assista com um lencinho que a senhora vai se emocionar. Vai se emocionar. Muito boa aula. Bom, concurso material formal e crime continuado. Já dei aqui na sala, né?
Se o cidadão chega aqui, dá um tiro nesse aqui, mata esse aqui, vai ali, mata o Woody Allen, vai ali, mata a oncinha, vai ali, mata, e assim sai matando várias pessoas aqui na sala, eu teria um concurso material. Para cada homicídio, eu somaria as penas. Diferente no concurso formal. No concurso formal, ele vem aqui com um tiro, ele dá um tiro aqui em ti, a bala transpassa e acerta nele lá atrás. Com um tiro só, ele matou 2 pessoas, com uma cajadada só, ele matou 2 coelhos. É o concurso formal. Tem implicação? Tem, porque no concurso formal não se soma as penas. Então, olha só. Primeiro, o que caracteriza o concurso formal? Uma ação, 2 ou mais resultados. Aqui eu tive uma conduta, 2 resultados, poderiam ser 3, 4, 5, múltiplos, poderiam. Mas eu tive apenas um desígnio. O que é um desígnio, professor? Um desejo, uma vontade. Só queria matar aquela pessoa, acertei aquela outra e por aquela pessoa que eu queria, dolo. Por aquela outra que eu acertei, culpa, tá? É o chamado concurso formal ou perfeito, onde aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 à metade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que fosse um homicídio qualificado. E o cidadão fosse condenado a 20 anos. Então, seria 20 anos por um crime, mais o aumento de metade, 10 mais 20, 30 do outro, pelo concurso formal, tá? Perfeito, tá? Perfeito. Concurso formal perfeito é aquele que há um só desígnio, uma só intenção, tá? Agora preste atenção. Se da aplicação do concurso formal resultar em pena maior que a soma da pena dos crimes, neste caso, será aplicada a regra do concurso material benéfico. Tem situações que se eu tiver um homicídio e uma lesão corporal, e eu aplicar, por exemplo, a pena do homicídio, tá? Com a pena da lesão corporal, tipo assim, se eu aplicasse 6 anos do homicídio, mais a metade, eu teria 6 anos, mais 3 eu teria 9 anos. Então, num crime de homicídio em concurso formal perfeito com a lesão corporal, eu tinha uma pena de 9 anos. Todavia, se eu aplicar o concurso material benéfico, eu sou uma pena do homicídio, 6 anos, mas a pena da lesão corporal, 6 meses, eu teria 6 anos e 6 meses. No mais tardar, 6 anos mais 1 ano da lesão corporal, eu teria 7 anos, nunca 9 anos. Nesse caso, quando a pena do concurso formal perfeito, ela é maior do que a do concurso material, eu aplico sempre a do concurso material, porque sempre eu devo aplicar a pena que favoreça o réu, o condenado. Bom, mas o problema é o seguinte, professor, em caso de haver dolo eventual com relação à terceira pessoa, imaginemos que nesse exemplo eu tivesse a seguinte situação, o cara atira para acertar no pai dele, queria matar o pai dele, desgraçado, mas o vizinho está ali do lado, desgraçado só chega atrasado na aula, é um cara mala, entendeu? Acho que não se interessa, não quer estudar, né? Vai matar o desgraçado também. Aí ele olha e diz, eu vou dar o tiro aqui no papai, mas esse desgraçado também não gosto dele não. Então se pegar nele, pegou, tô nem aí. Se acertar, não tô nem aí. Esse não tô nem aí é o dolo eventual. Ele assume o risco de produzir o resultado. E se ele acertar no pai, der vários tiros e o tiro matar o pai e matar o vizinho, que também ele queria, não queria diretamente matar, mas assumiu, se pegasse e matasse, também não estava nem aí. Bom,
Se em caso de haver dolo eventual com relação à terceira pessoa, o agente responderá em concurso formal imperfeito. Preste atenção, no primeiro concurso era concurso formal perfeito. Eu peguei a pena, né? Vamos repetir aqui, e aumentei ela de 1/6 até a metade. No segundo concurso, é concurso formal imperfeito. O que caracteriza, professor Franklin, um concurso formal imperfeito? É os dois desígnios. No concurso formal perfeito, eu só tinha uma vontade. Eu atirei contra o